O livro dos Justos, capítulo 10. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abraão, filho de Terá. E todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Senhor espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na terra, eis que se estenderam em muitas divisões. Todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. Todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua própria língua, a sua terra ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Senhor os espalhou. Alguns deles construíram cidades em alguns lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles a chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. Os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram grandes cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus próprios nomes. Os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Jafé segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé segundo as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Fancum, que habitaram a terra de França, pelo rio França, pelo rio Sená. E os filhos de Refate são os Bartonim, que habitam na terra de Bartônia, pelo rio Ledá, que corre suas águas para o grande mar Gion, isto é, oceanos. E os filhos de Turgamá são 10 famílias, e estes são seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragibibe, Tarqui, Oferta, Zebuque, Ongal e Tilmaus. Eles se propagaram e descansaram no norte e construíram cidade. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Só um minuto aí, galera. Pera aí, Brian. Eu coloquei errado aqui. É aqui. Vê agora se está funcionando. Tá bom? Te amo. Continuando. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Itlas e Italac, até este dia. Mas as famílias de Angole, Balgar, Parzunac habitaram junto do grande rio Dubné. E os nomes das suas cidades são também de acordo com os seus próprios nomes. E os filhos de Javã são os Javanim, que habitam na terra de Macdônia. E os filhos de Medaiari são os Orelum, que habitam na terra de Cursom. E os filhos de Tubal são os habitantes na terra de Tuscaná, junto do rio Paxiá. E os filhos de Meseque são os Shibashni, e os filhos de Tiras são os Rushash, Cushni e Angolins. E eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto ao mar Jabus, pelo rio Cura, que se esvazia no rio Trangã. E os filhos de Elisa são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades,
Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibatmo, e deles saíram os Lumbardi, que habitam as montanhas opostas às de Jó, e Shimbatmo. E eles conquistaram a terra de Itália, e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são os Romim, que habitam o vale de Canópia, pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do Mar Gion, na terra de Bórdina. Estas são as famílias dos filhos de Jafé, de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersas depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes. E estes são os nomes de todas as suas cidades, de acordo com as suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. Os filhos de Cão foram Cuxi, Mitzraim, Put e Canaã, de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades, assim que eles encontraram lugares ajustados para eles, e as chamaram suas cidades após os seus pais Cuxi, Put, Canaã, de acordo com os seus nomes. E os filhos de Mitzraim são os Ludim, Anamim, Leabim, Nafitushim, Patruzins, Casluxim e Cafturim, 7 famílias. Todos estes habitam junto ao rio Sior, que é o ribeiro do Egito. E construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Cashlosh casaram juntos, e passaram diante deles os filisteus e os Azatim, e os Gerarim, os Gitins e os Ecronim. Em todos os são 5 famílias. Estes também construíram cidades e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades e outras sem número. 4 homens da família de Ram foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com seus próprios nomes. E eles e seus filhos e todos os que lhes pertenciam moravam nessas cidades. Eles foram frutíferos, multiplicaram-se muito e viviam tranquilamente. Seir, filho de Ur, filho de Eivi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto ao monte Parã. E ele construiu uma cidade lá. E ele, seus 7 filhos e sua família habitaram lá. E chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com o seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias dos filhos de Cã, segundo suas cidades e línguas, quando eles foram espalhados para os seus países após a torre. E alguns filhos de Shem, filho de Noé, pai de todos os filhos de Eber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Shem foram Elam, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Construíram cidades e chamou os nomes de todas as cidades segundo seus nomes. Ashur foi filho de Shem, e de sua descendência saíram de sua casa, e sua descendência saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas,
foram para uma terra distante que eles encontraram. Eles se instalaram num vale muito extenso na terra para onde eles foram e construíram 4 cidades. E eles as chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. Estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Rezén, Calar e Rehoboter. Os filhos de Ashur habitaram ali até hoje. Os filhos de Arã também foram e construíram uma cidade. Eles deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho, e eles habitaram nela, e é a terra de Uz até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudesse encontrar um lugar para peregrinar. Chegando na cidade da planície de Sodoma, eles habitaram lá. O homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade e chamou seu nome de Belá, segundo seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem, conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. Todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noé construíram muitas cidades para si mesmos depois disso. Eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noé, para sempre.